A dor crônica não é uma sensação, não é uma percepção. A dor crônica é uma experiência individual, porque o processamento no cérebro da dor se dá em diferentes locais, que realizam o processamento emocional, crítico, a avaliação, entra em jogo significado, expectativa, personalidade, padrão mental de lidar com as dificuldades, experiências de vida. Tudo isso é muito individual e a gente diz que cada um tem uma neuromatriz única de processamento dessa experiência que é a dor. Por isso que cada um tem a sua própria experiência única e individual. Então, como é que a gente trata a dor? Justamente levando em consideração esse aspecto da experiência individual de cada um. O médico da dor, por conhecer essa realidade e como se processam todos os fatores que influenciam e modulam a experiência da dor, necessariamente vai estar interessado, por exemplo, em saber como o paciente dorme, se o sono é reparador, se ele é suficiente, se a dor está atrapalhando esse momento tão importante de reparação e desintoxicação, vamos dizer assim, do cérebro. Da mesma maneira, a gente sabe que o nosso estado afetivo influencia de modo muito intenso a maneira como a gente sente a dor. Então, o estado emocional de tristeza, de ansiedade, ele precisa ser tratado quando houver essa necessidade, para que a experiência de dor possa ser reduzida, sob pena de a gente não conseguir bons resultados se ficar tratando unicamente a dor como se ela fosse a experiência sensorial, como se ela fosse o único fator importante. Então, o sono, o humor. O que mais a gente faz? Bom, as medicações, é claro, mas medicações para modular esse cérebro, para diminuir o limiar, ou melhor, para aumentar o limiar de dor, de modo que sensações, estímulos brandos, fracos, não sejam interpretados por esse cérebro como se dor fossem. E é justamente isso que acontece, uma hipersensibilização das vias que conduzem a dor ao cérebro, de modo que ele passa a interpretar quase tudo como se fosse realmente um estímulo de perigo, de dor, deixando esse sistema alerta e processando os estímulos como se fossem dor. Nós utilizamos a modulação cerebral através de vias elétricas, como por exemplo o TDCS, a estimulação magnética transcraniana, a própria acupuntura, a eletroacupuntura através de estímulos periféricos, vão fazer essa modulação na coluna, na medula e nos níveis superiores do sistema nervoso, inclusive modulando a parte cognitiva. Dois aspectos extremamente importantes no tratamento e na modulação são o movimento, a atividade física, que pode ser com exercícios cardio, pode ser com a musculação, pode ser com a própria fisioterapia, direcionando o movimento para recuperação daquele membro, daquela estrutura que precisa ser trabalhada diretamente. E técnicas mente-corpo, como a meditação, que vão atuar na neuroplasticidade cerebral, ajudando a reconformar esse cérebro e essa circuitaria neural para que o processamento da dor ocorra da maneira mais adequada. Um abraço.